Olá, sejam muito bem-vindos à live aula 34, onde eu vou te mostrar 4 itens importantes para você analisar antes aí de abrir o seu estúdio de Pilates, ou então para você dar seguimento ao seu estúdio de Pilates atual. São 4 itens básicos que eu vou resumir aqui nessa live aula 34. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrine Magalhães, sou fisioterapeuta e venho aqui toda quarta-feira às 19h19 compartilhar com você conteúdos simples, breves, fáceis sobre gestão e administração, para que você tenha um estúdio de sucesso aí no seu bairro, na sua cidade, na sua região e que fature aí os R$ 10.000 por mês. Então, chega para cá se você tem interesse nesse assunto, que eu vou te passar aqui esses 4 itens importantes para você aí que está abrindo o seu estúdio de Pilates ou então para você que quer alavancar com o seu estúdio que já está aberto. Ele está empacado aí, né? Pois é, você não aumenta o número de clientes, você não movimenta a sua agenda, você não mexe no seu caixa, não faz reserva para o seu estúdio, porque está precisando tomar conta desses 4 itens que eu vou mostrar aqui para você. E se você é dono de estúdio e precisa aí de um empurrãozinho na sua gestão, na sua administração, fique ligado aqui que mês que vem, em outubro, se você estiver assistindo essa live ainda há tempo, vai ter de novo a semana gratuita do Estúdio de Sucesso, Estúdio de Pilates 10K. Fique de olho aqui na bio que já eu vou postar informações. Vai ser uma semana gratuita de muito conteúdo. E aí, no final dessa semana, se você quiser chegar para cá, para a turma 4 do método Gestão Corpo e Pilates, para você de fato aí ter um estúdio de sucesso. Enquanto isso, fica aqui no conteúdo gratuito e já pega papel e caneta aí para você anotar esses 4 itens importantes que você precisa analisar e colocar em prática hoje mesmo aí dentro do seu estúdio, ou então se você aí estiver pensando em abrir um estúdio de Pilates. Então, vamos lá. Se você não me conhece, eu tô há mais de um ano aqui na rede social falando sobre conteúdos simples para a gente estar pensando e colocando em prática aí dentro da administração dos nossos estúdios. Mas eu nem sempre coloquei em prática. Eu abri o meu estúdio de Pilates há 6 anos, porque eu sou fisioterapeuta formada há 15. Mas trabalhei em clínica, em consultório, até de fato eu entender que o meu carro-chefe era trabalhar com o movimento, era trabalhar levando saúde, bem-estar para as pessoas através do Pilates. E aí, há 6 anos atrás, eu abri o meu estúdio de Pilates assim, como você, acredite. Sem saber sobre números, sem saber o que era faturamento, sem pensar em lucro, e abri as portas do meu estúdio e comecei a atender e entrei numa rodinha do rato, assim como você também deve estar dentro dela, que é o quê? Que é você trabalhar para pagar a conta, ou seja, chega no final do mês, você, profissional de Pilates, não vê o seu dinheiro sobrar, você não consegue aumentar o faturamento do seu estúdio para dar conta de pagar todas as despesas que tem nele. Então, a primeira coisa que você tem que entender aí dentro do seu estúdio de Pilates é que faturamento é diferente de lucro. Então, você precisa aumentar cada vez mais o seu faturamento aí dentro do seu estúdio para que você aumente cada vez mais a sua margem de contribuição de lucro, ou seja, o lucro onde você vai investir, multiplicar o dinheiro aí dentro do seu estúdio. E muitos colegas ainda pensam que lucro é igual ao seu salário, é igual ao Prolabore. Não, o Prolabore de um profissional de Pilates, ele tem que fazer parte da lista de despesas do estúdio. Então você vai ter o faturamento do seu estúdio, que é tudo que entra. Você vai ter as despesas, que é tudo de custo que tem dentro do seu estúdio, e aqui vai estar incluído o seu salário, vai estar incluído o seu Prolabore. E aí sim, a diferença entre faturamento e a lista de custos é o seu lucro. E aí, você vai pegar esse lucro e vai investir. E o que significa investir? Aplicar o dinheiro do estúdio para que ele se multiplique dentro de um fundo de investimento, dentro de um local onde tenha boa rentabilidade e, claro, segurança, se é o que você está montando aí para o seu estúdio. E financeiro, reserva de segurança é um desses 4 pontos que eu venho abordar aqui hoje nessa live aula 34.
Então, eu vou te passar aqui coisas que lá atrás, quando eu abri o meu estúdio, eu não sabia. E por eu não saber, por eu não ter conhecimento, eu não colocava em prática dentro do meu estúdio, dentro do meu negócio. E aí, eu ficava na rodinha do rato e não via o meu dinheiro sobrar, e não via resultado financeiro com o meu estúdio. Eu não via lucro trabalhando com Pilates. E aí bastou eu investir em conhecimento, eu buscar informações, porque eu tenho certeza que tem conhecimento e informação que você nem sabe que não sabe. Você tem aquelas coisas que você tem dúvida. Ah, eu não sei fazer o meu fechamento de caixa. Ah, eu não sei fazer a minha planilha de fechamento mensal do financeiro. Ah, eu não sei captar clientes. Eu não entendo de vendas. Eu sei que essas coisas você pensa aí que você não sabe, mas tem muito mais coisa que você nem sabe que não sabe e que vão fazer total diferença na sua administração e no seu crescimento aí dentro do seu estúdio de Pilates. E acredite, com informação você sobe um degrau, você muda de patamar e aí, como consequência, o seu estúdio migra para um outro nível, te trazendo mais retorno financeiro e, como consequência, você vai estar ajudando a mais pessoas, você vai estar propagando o seu serviço de Pilates a mais pessoas da sua região, da sua cidade. Então você vai estar levando o seu serviço, o bem que você faz a mais pessoas e, como consequência, o seu estúdio vai estar cada vez mais faturando mais, lucrando mais, para que você cresça, para que você expanda. E aí, como consequência, entra nesse ciclo. Você expande, você cresce e aí você ajuda mais pessoas, você tem condições de investir no seu estúdio, você tem condições de ampliar o seu espaço para que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas com o seu trabalho, com o seu serviço de Pilates. Então, eu já vou começar aqui falando para você esses 4 itens importantes que vão ajudar a você, que você vai analisar aí dentro do seu estúdio para que ele alavanque, ou então, se você estiver pensando em abrir um estúdio de Pilates, você tem que ter esses 4 itens em mente. E o primeiro item que você precisa analisar aí dentro do seu estúdio se chama planejamento financeiro. O planejamento financeiro é a base para qualquer negócio e é fundamental você ter essa clareza aí dentro do seu estúdio de Pilates. E quando eu falo de planejamento financeiro, é você realizar 2 listas, a lista de faturamento e a lista de despesas. Você precisa ter esse equilíbrio. Quando você alcança o mesmo número que está faturando e o mesmo número de despesas, você chega num ponto chamado ponto de equilíbrio, ou seja, você nem ganhou dinheiro e nem perdeu. O seu estúdio está no 0 a 0. Então essa clareza é importante. E, ao mesmo tempo que você realiza técnicas para aumentar o seu faturamento e manter as suas listas de despesas, automaticamente você vai ter uma margem de lucro maior. O contrário também acontece quando você mantém o seu faturamento e aumenta a sua lista de despesas, os seus custos mensais, você tem um prejuízo maior. Então, o grande segredo do planejamento financeiro de um estúdio de Pilates é você ter esse controle dessas 2 listas. A lista de faturamento e a lista de custos, a lista de despesas do seu estúdio. Se você tem isso analisado diariamente, semanalmente, mensalmente dentro do seu negócio, automaticamente você vai ter crescimento, porque você vai usar de estratégias, você vai usar formas para equilibrar cada vez mais essa lista, ou então aumentar cada vez mais a primeira lista, que é a lista de faturamento. Mas também não adianta você aumentar a lista de faturamento e também aumentar as suas despesas. Você vai continuar no jogo do 0 a 0. Então, a grande ideia e a grande sacada desse primeiro item do planejamento financeiro é você aumentar cada vez mais o seu faturamento, a sua receita dentro do seu estúdio, captando mais clientes, oferecendo mais serviços aos seus clientes, aumentando o seu ticket, que é o preço mensal, fazendo planos longos para você fidelizar os seus clientes. Então, tem várias ações e estratégias para você aumentar o seu faturamento. E
como consequência, cada dia mais você cortar os seus custos, diminuir as suas despesas, equilibrar e controlar tudo aquilo que sai do seu estúdio de Pilates. Só assim você vai ter cada dia mais lucro dentro do seu negócio. Ainda nesse primeiro item, que é o item de planejamento financeiro, para você que está querendo abrir o estúdio de Pilates, você precisa, antes mesmo de ir lá olhar o lugar, o espaço que você vai alugar ou comprar, você precisa ter uma reserva de segurança, ou seja, você precisa ter um capital antes mesmo do seu estúdio abrir. E se você não tiver, você tem que realizar empréstimos ou você tem que aí fazer, né, um investimento prévio para você guardar esse dinheiro, para você fazer uma reserva. Para quê? Para que você já abra o seu estúdio com dinheiro em caixa, para garantir que naquele mês, se você tiver 0 cliente, aquela sua reserva vai cobrir as suas despesas. Por quê? Tendo ou não paciente no seu estúdio de Pilates, tendo ou não clientes ativos, você tem despesa, você tem custo de aluguel, de água, de luz, de funcionário, o seu custo da sua hora trabalhada, contador, impostos, taxas. Então, tudo isso é despesa. Então, você precisa ter uma reserva de 3 a 6 meses essa listagem. Então, se você estiver abrindo o seu estúdio de Pilates, ou se você estiver começando o seu estúdio de Pilates, ou se você já tem o seu estúdio, mas você não tem clareza financeira, pense assim, comece a pensar dessa forma. Você precisa ter no mínimo de 3 a 6 meses de reserva financeira para cobrir aquela sua lista de despesas. Isso vai garantir que, tendo ou não cliente, o seu negócio vai se bancar. O seu estúdio vai ficar de portas abertas. Então, um negócio, quando ele está começando, ele precisa de um gás, né? Ele precisa de uma injeção, ele precisa de gasolina. E essa injeção, esse gás, essa gasolina se chama dinheiro. Então, você precisa sim ter um planejamento financeiro de 3 a 6 meses para cobrir as suas despesas dentro do seu estúdio de Pilates. E óbvio, para quem está começando, que essa lista de custos seja cada vez menor, que essa lista de despesas seja cada vez mais baixas. Para quê? Para que aqueles clientes novos que você está captando, para que aqueles clientes novos que estão chegando comecem a cobrir aquelas suas despesas, aqueles seus custos. Mas tenha clareza dos seus números. Não abra a porta do seu estúdio de Pilates e comece a atender sem ter dinheiro guardado, sem ter reserva. O seu estúdio não vai se manter aberto dessa forma. Então, ter clareza dos seus números, ter clareza do financeiro do seu negócio é o primeiro item que você precisa ter aí dentro do seu estúdio de Pilates, tanto para você abrir quanto para você alavancar o seu estúdio. O segundo item, que eu anotei aqui para não esquecer, é o item de planejamento estrutural. O que é isso, Sabrine? Planejamento estrutural é saber quais equipamentos, quais acessórios você pode ter aí dentro do seu estúdio. Para quem está começando, você pode abrir o seu estúdio de Pilates com tatames no chão. Então, você pode abrir com o Pilates Mat, né? Pilates solo, que é o Mat Pilates clássico, onde vários colegas começam. Então, você não precisa esperar ter a verba para fazer a sua reserva de segurança e também para comprar os equipamentos do Pilates. Você já pode abrir aí seu estúdio oferecendo a modalidade Mat Pilates, onde você vai ter tatames no solo e vai atender grupos de pessoas, de preferência que sejam afins. Então, você já vai começar a ter caixa aí dentro do seu estúdio. Então, esse é o segundo item, é você organizar o planejamento estrutural. Bom, eu vou começar só com o Mat Pilates ou eu já vou começar adquirindo algum equipamento? Se eu tenho X reais para adquirir um equipamento só, será que não vale a pena eu trabalhar com Mat Pilates e pegar esse dinheiro e comprar acessórios? Eu posso, de repente, comprar vários tipos de bola suíça, vários tamanhos.
eu posso comprar overball, eu posso comprar os arcos, os círculos, eu posso comprar faixas elásticas, terabandes, eu posso comprar halter, caneleiras, tudo que vai ajudar naquela aula de Match Pilates, naquela sessão, naquele atendimento de Pilates solo que você vai atender com o seu cliente. Inclusive, uma dica boa para quem está começando aí com Pilates é você fazer grupos afins, ou seja, que tenham praticamente os mesmos objetivos, as mesmas idades, né, sem limitações, e aí você realizar grupos de Match Pilates. Então você faz Match Pilates com bolas, você faz Pilates solo com faixas elásticas, Match Pilates com círculos, né, arcos de resistência, e você criar modalidades para isso. Coloque um valor diferenciado para isso. A pessoa, ela se matricula no Pilates com bolas, ela se matricula com Pilates de faixa elástica. E aí, aos poucos, você pode ir migrando isso, aos poucos você pode ir associando isso. Mas uma dica boa para você fazer caixa aí para o seu estúdio é você ter turmas separadas. Por quê? Porque talvez aquele seu cliente que esteja matriculado lá no Pilates Solo, que só trabalha com bolas, ele vai querer se matricular também na aula de Pilates que trabalha só com faixas elásticas. E aí você pode trabalhar na postura deitado, na postura sentado, na postura de pé. Você pode trabalhar em duplas, em trios, em grupos. Então, use a sua criatividade para você movimentar a sua agenda aí dentro do seu estúdio e, como consequência, aumentar o seu faturamento mensal dentro do seu estúdio de Pilates. E aí, ainda continuando aqui no item 2, que é o item de planejamento estrutural, é você saber qual é o equipamento que você vai adquirir primeiro, qual é o custo desse equipamento, se você vai ter o financeiro para você comprar os 4 equipamentos básicos do Pilates ou não, ou se você vai começar com 1 ou 2 equipamentos, se você vai optar por comprar aparelhos duplicados ao invés de você comprar os 4 equipamentos, como aqui no Brasil é de costume a gente trabalhar com o Cadillac, o Reform, a Chair e o Barrel, mas lá fora a gente sabe que os estúdios, eles duplicam os aparelhos, então se você fizer a opção de trabalhar com Cadillac e Chair, você pode comprar 2 Cadillacs e 2 Chair e trabalhar com 4 alunos no horário, ou 3 alunos. Então, esse planejamento estrutural é o segundo item que você precisa analisar aí dentro do seu estúdio de Pilates, se você estiver começando ou se você estiver pensando em abrir um estúdio. O terceiro item que você tem que analisar, eu vou te falar aqui 4 itens para você analisar. O terceiro item é você implementar processos. O que é isso? É você ditar as regras do seu estúdio. Isso tem que ser dito no primeiro contato com o paciente, com o cliente. Então, você já vai ditar quais são as suas regras. Essas regras, esses processos, eles vão dizer como você trabalha, como o seu estúdio funciona. Por isso que o seu estúdio ele é único. Ele não segue a regra do vizinho. Ele não segue a regra do estúdio que tem na outra rua. O seu estúdio, quem dita as regras é você. É você quem dita as regras. Essas regras elas podem estar no mural, através de um regulamento que você fixa lá no mural. Essas regras elas podem ser entregues aos clientes através, por exemplo, de um termo de procedimentos. Essa regra ela pode estar em forma de contrato, quando aquele seu cliente de fato se matricula e contrata o seu serviço. Então, esse terceiro passo é fundamental. O terceiro item, que é você inserir processos, é você ali ditar qual é o regulamento, como funciona o seu estúdio, como funciona o pagamento, qual é a forma de pagamento, se atrasar tem juros, tem multa, ele perde o horário, você vai fazer a cobrança através do WhatsApp, através do e-mail ou verbalmente. Como que fica férias do cliente, quando ele quiser tirar férias e interromper, ele perde o horário, ele não perde o horário, ele tem que pagar pelo mês de férias. Quando você tira férias,
como que vai ser, vai interromper a aula ou você tem outra pessoa substituindo. São várias regras que só você, dono do estúdio, pode ditar. Você não deve copiar de estúdio nenhum. Por isso é que o seu estúdio ele se torna único, porque você não quer saber se o estúdio do seu bairro vai abrir no feriado. Se no seu estúdio a sua regra é fechar no feriado, ponto. Você acordou isso com o seu cliente e quando ele te contratou, ele já estava ciente disso. Então você não tem que seguir regulamento de ninguém. Esse é o terceiro passo. Se você estiver abrindo aí o seu estúdio de Pilates, pare hoje e analise quais são as cláusulas do seu contrato, quais são as regras do seu jogo. E se você tem estúdio de Pilates e ainda não tem essas regras implementadas, pare agora, depois dessa live aula, e coloque no papel qual é o processo, qual é o procedimento, como você trabalha aí dentro do seu estúdio. E se você tiver dificuldade em colocar essas regras, me chama aqui no direct e escreve regras. É só você escrever isso, que eu vou te chamar lá para te ajudar com algumas regrinhas básicas que você tem que ter aí no seu contrato ou no seu regulamento aí dentro do seu estúdio. E seguindo aqui para o quarto item super importante que você precisa ter e analisar também, se você estiver abrindo um estúdio ou se você já tiver o seu estúdio de Pilates, é você ter o investimento em marketing. Ai, Sabrine, mas eu escuto tanto falar de marketing. O que é isso? Marketing é a divulgação do seu trabalho, é a propagação da sua marca. Então, não encare isso somente quando você for fazer uma campanha ou quando você for fazer a divulgação de algum evento. Não, coloque isso como despesa fixa no seu planejamento financeiro. Coloque isso como investimento, nem encare como um custo, né? Como se você estivesse gastando dinheiro à toa. Não, isso é um investimento. Isso é um gás que você coloca no seu serviço. Então, investir em marketing nas redes sociais é você trabalhar com tráfego pago. Se você não sabe o que é isso, aqui no IGTV eu tenho uma live onde eu te ensino a fazer o tráfego pago de forma simples, onde você pode pegar os seus posts e impulsionar o seu conteúdo para quem você desejar. Então, acabando essa live aula aqui, você dá uma roladinha no feed e você vai encontrar lá na parte de vídeos, né, no antigo IGTV, a live onde eu falo sobre tráfego pago. É você não depender somente da divulgação orgânica aqui do Instagram. É você também pagar os boletos do Instagram, ou seja, investir em marketing, investir em impulsionamento da sua marca, do seu estúdio, do seu serviço. Então, coloque esse item 4, que é o investimento em marketing, coloque como item na sua planilha financeira. Então, toda vez que você estiver lá fechando o seu mês dentro do seu estúdio e você tiver lá que pagar aluguel, água, luz, funcionário, imposto, taxa, contador, condomínio, segurança, aí tá lá escrito marketing, celular, internet, tá vendo? É uma conta, né, que você tá pagando ali mensalmente. E aí você pode começar a investir com pouco, se a sua relação de despesas no estúdio estiver alta. Você pode começar a investir com R$20, com R$50, com R$100. Eu não sei o que é pouco para você, quem vai dizer é você, baseado na sua lista de custos, né, mensais aí dentro do seu estúdio. Então, revisando os 4 itens importantes que você precisa analisar hoje aí dentro do seu estúdio de Pilates. O primeiro item é planejamento financeiro. É você ter uma reserva de segurança de pelo menos 3 a 6 meses as suas contas do estúdio, a sua lista de despesa. Você precisa começar a fazer isso, caso você não tenha. Comece reservando R$10 e aprenda a investir esse dinheiro mensalmente, porque aí o dinheiro do seu estúdio vai se multiplicar. O segundo item para você analisar aí dentro do seu estúdio de Pilates é planejamento estrutural. O que é isso? É você pode ou não adquirir um equipamento novo, pode ou deve adquirir equipamentos duplicados para você aumentar o número de clientes por horário, por exemplo.
Você deve ou não investir em acessórios para você fazer aulas em grupos, como bolas, faixas elásticas, arcos, terabandes, né? Essa é a segunda parte, é o segundo item para você analisar, planejamento estrutural, né, dos seus equipamentos, seus aparelhos, dos seus acessórios. Pare, analise, veja se está na hora de você duplicar os seus equipamentos ou investir em acessórios para você fazer aquela turma de match lá que você quer fazer. Por exemplo, uma turma de match só com bolas suíças. Então, talvez seja necessário investir em mais bolas. O terceiro item é você implementar processos. É você ter as regras do jogo desenhadas aí dentro do seu estúdio de Pilates. É você dizer para o seu cliente que quem dita as regras e o regulamento é você. E não que você vá copiar lá do estúdio vizinho ou daquele colega lá da outra cidade. Se você tiver dificuldade aí em elaborar o seu contrato, as suas regras, as suas cláusulas, escreva aqui no direct regras que eu vou te ajudar. E o quarto item é você investir em marketing, ou seja, colocar um valor mensal lá na sua relação de financeiro para você destinar a tráfego pago, a você destinar a profissionais que vão alavancar e impulsionar o seu conteúdo, o seu serviço de Pilates. Então é isso, eu espero ter te ajudado nessa live aula 34. Toda semana tem live aulas aqui que você aprende conteúdos práticos, simples, para você logo colocar em ação no dia seguinte, ter um estúdio de sucesso e chegar aos 10k de faturamento. E lembre-se, tem muita gente precisando do seu serviço de Pilates. Basta você levar esse conteúdo, levar essa informação a essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam te encontrar. Essas pessoas, elas precisam encontrar o seu estúdio de Pilates e se tornarem seus clientes e fidelizarem com você e tornarem propagadores do seu serviço. Então, eu espero ter te ajudado. Se você ficou comigo até aqui, coloca aqui embaixo nos comentários se você assistiu no gravado, se essa live fez sentido para você, se eu te ajudei e, melhor ainda, faz um print aí e marca lá nos stories para os seus alunos verem que você está estudando sobre gestão de estúdio. Então eu vou gostar de ver que você colocou lá nos seus stories e me marcou Sabrine.Magalhães e eu saber que você assistiu a live até aqui. Então, até a próxima live. Tchau, tchau!